Estamos na quinta mensagem dessa série de estudos, na carta aos Gálatas. Provavelmente a penúltima mensagem dessa série. Semana que vem nós encerraremos essa primeira parte desse estudo, daremos uma pausa, né? Para mais para frente, aí a gente retoma de volta o estudo da carta aos Gálatas. Semana que vem, provavelmente, a gente encerra esse estudo. Hoje nós vamos meditar onde parou, do capítulo 2, versículo 11. Você pode ir abrindo a sua Bíblia e achando aí o texto, capítulo 2, versículo 11 em diante. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 em diante. Enquanto você pode ficar sentado, nós vamos aqui dar uma introdução. Então, enquanto você procura, eu vou fazendo aqui uma introdução, porque nós chegamos em um dos episódios mais tensos do Novo Testamento. Aqui estão dois dos principais apóstolos de Jesus Cristo. Não digo principais por serem melhores que os outros, mas principais por aquilo que a história e a Bíblia nos mostram, pois o livro de Atos dos Apóstolos, praticamente é dividido por esses dois personagens, Pedro e Paulo. Na primeira parte nós temos Pedro, esse personagem de personalidade forte, né, que nós conhecemos a história dele. E essa primeira parte conta a ousadia de Pedro para pregar. Após a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e Pedro, então, cheio de ousadia, começa a pregar. E também nos fala, mostrando para nós que através daquela pregação, muitos se converteram a Jesus. Nos mostra também a ousadia de Pedro perante o sinédrio, colocando o dedo na face daqueles religiosos e dizendo: foram vós que crucificaram o Filho de Deus. Então a primeira parte se resume a isso, e ali Pedro vai preso e o povo ora e Jesus liberta Pedro da prisão. A segunda parte conta a história de Paulo, de sua conversão, de seu chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, de suas viagens missionárias, de seus sofrimentos por causa do Evangelho e de suas prisões. Então, Atos dos Apóstolos se divide em duas partes. No texto que vamos refletir hoje, eles estão tendo agora um conflito. Dois irmãos salvos em Cristo Jesus, mas tendo um conflito, e um conflito face a face, olho no olho, direto e reto, curto e grosso. Paulo está se opondo a uma atitude hipócrita de Pedro, pois é isso que o texto diz, que houve hipocrisia de Pedro, de seus companheiros que ali estão, que induziu também a Barnabé a agir com hipocrisia. Hoje nós iremos ver o texto em 3 tópicos divididos e estudaremos aqui sobre um comportamento dúbio, o Evangelho acima de tudo e a verdade do Evangelho. Um comportamento dúbio, o Evangelho acima de tudo e a verdade do Evangelho. E é muito bom ver alguns irmãos anotando, como é gratificante isso, porque você vai anotando e isso vai ficar anotado aí por anos. Você vai ler essa passagem e automaticamente vai ligar toda essa relação do texto com aquilo que nós iremos refletir hoje. Primeiro, nós iremos ver sobre isso, sobre o comportamento dúbio de Pedro. Paulo ainda está fazendo uma defesa do Evangelho, o Evangelho da graça,
defendendo contra o quê? Aquilo que nós temos visto aqui há já algum tempo, defendendo contra o legalismo, contra aqueles falsos mestres que pregavam que o evangelho apenas em Jesus não bastava, teria que fazer algo mais, apenas o evangelho não basta. E Paulo relata então um encontro dele com Pedro nesse texto, aonde ele teve que repreender pela mesma atitude legalista e por um comportamento que ia contra o evangelho. O comportamento de Pedro estava indo contra o evangelho. O comportamento de Pedro era um comportamento de falsidade. O comportamento de Pedro ia contra o princípio do evangelho da graça. O comportamento de Pedro ia tudo contra aquilo que Jesus, o próprio Jesus, já havia revelado a Pedro, e nós iremos ver isso. E tudo indica que esse encontro foi antes do concílio de Jerusalém, onde foi tomada a decisão da aceitação dos gentios agora na comunidade cristã, sem a necessidade de ter que observar todos os preceitos judaicos. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19 e 20, você pode anotar e depois ler, que diz assim: pelo que julgo eu quem? Ali está falando de Tiago que liderou o concílio de Jerusalém, que chegaram então a essa conclusão que os gentios seriam aceitos e eles não seriam obrigados a observar nenhum daqueles rituais judaicos. Então ele diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham do quê? Abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria e outras coisas, bem como das relações sexuais ilícitas, e que se abstenham também de carne de animais sufocadas e do sangue desses animais. Mas nós iremos aqui focar no comportamento de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Cefas, para quem não sabe, é Pedro, certo? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Antes de chegarem um grupo de pessoas, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio a se apartar, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto, olha a surpresa de Paulo, a ponto que o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação, pela hipocrisia deles. Pedro e Paulo estão aqui na mesma refeição, e tudo indica que essa refeição era a refeição da comunhão, a refeição, ou seja, da festa ágape, a festa do amor. Essa festa acontecia após as reuniões dele, os encontros deles, os cultos. Então era a festa do amor da igreja primitiva, no qual também ali eles celebravam a ceia do Senhor, como nos mostra lá em 1 Coríntios capítulo 11. Qual era o princípio dessa festa? Primeiramente, fazer aquilo que Jesus o ensinou, fazer em memória de mim, quando comer e quando beber, façam isso em memória de mim. Mas também havia o princípio de todos ali, senhores e escravos, porque ali, na mesma fileira de cadeiras, sentava o dono e sentava o escravo. Agora eles viviam, por isso que leva o nome festa ágape, a festa do amor. Então não existia mais classe social, não existia mais classe intelectual, não existia mais judeus ou gregos, não existia nada disso. Todos ali eram irmãos. Então, Pedro agora recebe antes disso uma revelação também. Precisamos nos lembrar disso, que Pedro recebe uma revelação de Jesus através do Espírito para que ele fosse então à casa de Cornélio. E Cornélio era um gentil. Atos capítulo 10.
E Pedro vai ali, prega o evangelho, guiado pelo Espírito, pois esse gentio também era parte da família de Deus. E nessa experiência de Pedro, porque antes ele tinha resistência aos gentios, nessa mesma experiência em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, esse mesmo Pedro que se afastou quando os judeus chegaram, nessa experiência ele faz um comentário preciso. Ele diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é então aceitável. Mas agora, aqui nesse relato em Gálatas, nós vemos Pedro tomando outra atitude disso que ele já havia falado. Pedro agora volta a fazer aquilo que ele mesmo, guiado pelo Espírito, chegou a dizer ao contrário. Ele falou: não, é aquele que obedece, aquele a quem Deus chamou, esse é filho de Deus. Mas Pedro agora tem uma recaída. E é interessante isso, porque às vezes a gente pensa, porque agora eu sou crente e eu não vou pecar mais, eu não vou fazer nada de errado. E muita gente tem algo contra o batismo, que é assim: nossa, se eu se batizar, não posso errar mais. Não, você não pode errar a partir do dia que você conhece a Jesus Cristo e Jesus te chama. O batismo é a sua confissão de fé pública, assumindo esse compromisso, que é essencial e é sacramento para nós. E o batismo, você não é salvo por causa do batismo. Mas você também negar o batismo, você está pecando. Então, Pedro agora cai nesse mesmo erro passado, assim como muitas pessoas têm a ideia que depois que se batiza, ou depois que começa a caminhar com Jesus, não é mais falho. Charles Spurgeon, certa feita, disse que ele pensou que na hora que ele se batizasse, ele se levantaria sem mais nenhum perigo de pecar. E aí ele disse: aí depois eu vi que o miserável do antigo homem sabe nadar. Ele achou que no batismo nunca mais iria pecar. Ele descobriu que o velho homem sabia nadar. E Pedro agora volta a ter essas atitudes também passadas. Mas eu quero pensar com você o que levou Pedro a essa atitude. Isso me leva a pensar pelo menos duas coisas. Talvez ainda o preconceito, que os judeus tinham muito isso, um preconceito ético, racial, ainda o preconceito estava enraizado em Pedro. Estava lá ainda. E muitas vezes nós temos essa mesma dificuldade. Dificuldade do quê? De enxergar o outro como objeto do amor e da graça de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para aquela pessoa e falar, somos mais propícios às vezes a dizer: esse aí não tem jeito. Ah, aquele lá não tem jeito. Aquela lá não tem jeito. Somos muito propícios a isso, muito propícios a isso. E temos grande dificuldade de enxergar que não existe pessoas diferentes, que nós devemos enxergar o outro como irmão, como iguais, como miseráveis pecadores, pois é isso que todos nós somos, todos nós. O que difere é que um dia Jesus te chamou e você dobrou seus joelhos, caiu por terra e confessou Jesus como Senhor, mas não por opção sua, mas porque Deus e o Espírito Santo tocou em você. E se há alguma coisa boa em nós, não é nossa, é de Deus. E talvez Pedro tinha isso ainda. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós corremos o risco de ter a mesma mensagem que os fariseus tinham. Sabe qual era a mensagem dos fariseus? Era a mensagem do nós contra eles. Graças te dou, pois não sou igual esse miserável pecador.
Todas as vezes que nós agimos dessa forma, não entendendo que nós somos iguais, a diferença é que Jesus nos perdoou por causa da tua bendita e grande misericórdia, que todos nós somos pecadores, nós caímos no erro de sermos nós contra os outros. E não sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. O que Deus nos chamou para ser? Para sermos ministros da reconciliação. Foi para isso que Deus nos chamou. Que por meio do Evangelho de Jesus Cristo, pregado, verbalizado aos outros, nós possamos exercer agora o nosso ministério de reconciliar, por meio do Evangelho, pessoas caídas, pecadoras, assim como nós, com Deus novamente. O Evangelho não é nós contra eles. O Evangelho é nós olhar por cima da superfície e conseguir ver a imagem de Deus que está por debaixo de todo o barro que simboliza o pecado. A imagem de Deus. Segunda coisa que me leva a pensar, e o que está mais claro no texto, e vamos gastar um pouco mais de tempo aqui, é o temor aos homens. Pedro agiu assim, e isso está claro, por temor aos homens. Poderíamos dizer, o medo de perder a sua autoimagem. Ele queria preservar a sua autoimagem. Versículo 12 nos diz que Pedro, temendo os da circuncisão, se afastou e se apartou daqueles irmãos. O temor aos homens é o temor aos pensamentos alheios. O que será que eles estão pensando de mim? Temor aos homens é a busca pela aceitação dos outros. Eu quero ser aceito. Nem que isso eu tenha que romper com aquilo que é certo, mas eu preciso ser aceito. É o que os outros pensam de mim. O que será que estão pensando de mim, eu agindo assim? E essa atitude, quando nós pensamos e agimos dessa forma, nós caímos em uma cilada. Provérbios capítulo 29 e 25 diz assim: quem teme ao homem, arma ciladas para si. Mas o que confia no Senhor está em lugar seguro. Quem teme ao homem, arma cilada para si. Mas quem confia no Senhor está em um lugar seguro. E é um problema isso, pois quando nós nos preocupamos o que as pessoas pensam de nós, se estou agradando aos outros, nós começamos a se tornar refém dos outros, não é? Você fica preocupado, então você precisa agradar aos outros, e você não vê que você está se algemando a essa pessoa, porque tudo que você vai fazer gira em torno da aceitação. Começamos a ficar refém das pessoas. Outra coisa, quando nós estamos preocupados em agradar, ou o que estão pensando de mim, essas pessoas começam agora a fazer a nossa agenda. Tudo aquilo que nós fazemos, nós começamos a fazer coisas mesmo que não é certo e que nós não gostamos, mas fazemos por causa dessas pessoas. E elas começam agora a definir a nossa agenda. Porque nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Jovens, adolescentes, eu já passei pela escola, ensino médio. Jovens adolescentes têm ainda mais essa preocupação de se sentir aceito. Na escola, nos grupos de amigos. Não abra mão dos seus princípios em nome de Jesus. Não abra mão da palavra de Deus. Se preocupe é o que Deus está achando de você. E não seus amigos.
não abra mão dos valores. Então, quem age assim começa a viver como refém dos outros. E a atitude de Pedro aqui nos dá uma grande lição. Duas grandes lições. Primeiro, Pedro, por medo do homem, foi infiel aos seus próprios princípios e valores. Preocupado com o que iriam pensar, preocupado como eles estavam vendo aquela atitude de Pedro, preocupado em agradar as pessoas, Pedro abriu mão desses princípios. Aí fica uma pergunta para nós. De um lado nós temos a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, a verdade absoluta. Em um tempo em que a verdade é relativizada, o que é verdade para um pode não ser verdade para o outro, para nós cristãos, salvos em Jesus Cristo, a verdade absoluta é a palavra de Deus. A pergunta que fica é, de um lado nós temos a palavra de Deus, de outro lado nós temos a cultura, nós temos a sociedade, nós temos pessoas do trabalho, nós temos amigos de escola, nós temos pessoas que nós nos relacionamos. A quem nós estamos procurando? Agradar e a obedecer? A palavra de Deus, ou estamos mais preocupados da forma que estão nos vendo? Há uma frase que diz, a quem mais tememos é sempre o que mais iremos demonstrar a nossa lealdade. Aquilo que você mais teme é aquilo que você vai mais mostrar lealdade. Você tem medo de ser mandado embora? Você vai mostrar lealdade ao seu trabalho. Você tem medo de não ser aceito num grupo de amigos? Você vai mostrar lealdade a esses amigos. Mas se você teme, e não com medo, mas honra ao Senhor Jesus Cristo, a sua lealdade está a Jesus. É isso que nós precisamos entender. Tim Keller, que infelizmente para nós e felizmente para ele, que morreu essa semana e está com Cristo na glória, assim cremos, disse que o Evangelho produz seguidores de Jesus, que praticam o que é certo, sem se preocupar com opiniões alheias. É isso que o Evangelho faz. Ele produz discípulos, que faz aquilo que a palavra manda, independente do que os outros, a sociedade e a cultura pensa. Obedecer a Cristo é melhor do que tudo. O pastor Osiel Machado, em um encontro certa feita que nós estávamos, o pastor Osiel Machado disse uma palavra, e ele sempre usa essa palavra, mas que toca o meu coração. Ele diz: cuide do seu caráter e deixe que Deus cuide da sua reputação. Cuide do seu caráter, deixe que Deus cuide da sua reputação. Mas isso vai de acordo com o que Paulo já havia dito em capítulo 1, versículo 10 de Gálatas: porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Procuro eu agradar a homens ou agradar a Deus? Porque se eu fosse agradar aos homens, não seria servo de Jesus. A quem nós temos buscado a agradar? Segundo tópico do texto é o Evangelho acima de tudo. Gálatas capítulo 2, versículo 14 ao 16 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, aquilo que eles estavam fazendo não era correto, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus?
Entenda bem, Pedro era o maior líder da comunidade cristã primitiva da época. Pedro era o maior líder da época. Paulo ainda estava firmando a sua liderança. Tanto é que ele defendia o seu apostolado constantemente. Então Paulo estava firmando a sua liderança, mas mesmo assim, o que estava em jogo aqui era a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, e Paulo viu então que era preciso tomar tal atitude naquele momento. Assim nós também não podemos e não devemos nos calar quando o Evangelho de Deus é minado por falsos ensinos. Nós não podemos nos calar quando o Evangelho é minado por heresias, quando o Evangelho é minado por regras humanas que Deus nunca disse. Não podemos calar a nossa voz quando o Evangelho da graça é minado por um Evangelho meritocrático, o Evangelho que é centrado no homem, que tudo gira em torno do homem. Não podemos nos calar diante disso. Mas espera aí, vamos abrir um parênteses aqui, porque as pessoas estão entendendo hoje que não calar é brigar no Facebook. Vamos abrir um parênteses aqui, que não calar é discutir no Instagram. Arrumar encrenca, onde na verdade só fica feio para os evangélicos. Onde as pessoas olham e falam, se eles não se dão, se eles estão brigando, como é que vai resolver isso? Não calar é você que conhece a verdade do Evangelho, anunciar, levar as boas novas de salvação. E Paulo está falando do Evangelho da graça. E é isso que nós precisamos. Na verdade, isso daqui deveria nos motivar a sermos missionais, a sermos mais intencionais na nossa missão, de levar essa boa nova de salvação, o Evangelho da graça, aos outros. Porque, meu irmão, a diferença de você saber a verdade é o que você faz com essa verdade. Beleza, eu sei, conheço, muito bom, e agora? A diferença vai acontecer a partir do momento que você vai saber o que fazer com essa verdade. Às vezes, pessoas me falam, pastor, eu gosto muito da nossa igreja, gosto muito por causa da palavra, por causa do ensinamento, e graças a Deus por isso, honra e glória para o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Mas o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com a exposição do Evangelho, com as palavras ministradas, com aquilo que Deus ministra ao nosso coração? O que nós temos feito com isso? Ah, eu gosto porque eu ouço. Não, você tem que gostar porque você entendeu, entrou no seu coração e você passou aos outros agora. É isso que nós devemos fazer. Mas a igreja está se tornando mais um clube social, onde as pessoas vêm apenas para participar de um grupo. A igreja tem se tornado cada vez mais um grupo de aceitação. Um grupo que pessoas precisam de relacionamento com pessoas. Sim, isso é bom, mas primeiro o nosso relacionamento tem que estar com Deus. E depois com pessoas. A igreja não foi chamada para ser clube social. Se for um clube, você vai lá, não sei ainda se funciona no Rio Branco, União Barbarense, você vai lá, contrata, paga e faz parte de um clube. Você pode ir lá de manhã e sair à noite. E ali você vai criar vários amigos. Não. Aqui é a igreja de Jesus, aqui não é clube social. Aqui é a igreja salva e remida, onde houve o evangelho para anunciar o evangelho. Para fazer discípulos, pois é isso que Jesus falou para nós fazermos. Porque se nós não sairmos assim, a gente sai com a cabeça desse tamanho, que não passa nem na porta, apenas de conhecimento. O que nós precisamos é saber o que fazer com essa verdade. Levar o evangelho aos outros. Terceiro e último ponto para refletirmos é a verdade do evangelho. Gálatas 2, capítulo 14, versículo ao 16 diz:
Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Perceba, a motivação de Paulo não é por uma disputa de ego, não é para tomar o lugar de Pedro como maior líder do cristianismo primitivo. A motivação de Paulo não é essa, não é poder e nem primazia. Paulo agiu de forma firme para defender a verdade do Evangelho. Salvação pela graça e não pelos méritos. Salvação pela graça, pelo favor imerecido de Deus e não por aquilo que você faz. Paulo sabia que o princípio teológico que estava em jogo, ou seja, a graça, não era algo trivial, mas era necessário acertar naquele momento. Existem alguns pontos, meus irmãos, existem alguns pontos teológicos que nós podemos discordar de outras igrejas, e outras igrejas podem discordar de nós, certo? Nós temos a nossa convicção teológica, mas mesmo assim existem alguns pontos que outras igrejas discordam, e nós discordamos deles, e nós vamos ser salvos em Jesus Cristo. Porém, também existem alguns pontos teológicos que toda comunidade cristã, bíblica, protestante, tem que estar alinhada a todas elas. E uma delas é a salvação pela graça. Se estiver fora disso, aí não dá. E Pedro e seus companheiros não estavam agindo com essa verdade, de acordo com essa verdade da salvação pela graça. E por isso Paulo achou melhor naquele momento repreender. Qual é a verdade do Evangelho? O que é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho são as boas novas. As boas novas é que todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. É um pior que o outro, começando de mim. Todos nós somos pecadores. Culpados. Somos culpados. Mas não apenas somos pecadores, culpados, mas sob o juízo de Deus. E a verdade do Evangelho é que mesmo sendo pecadores, culpados, nós podemos ser perdoados. Podemos ser aceitos por pura graça, por puro favor de Deus. Favor imerecido, por meio da morte e da ressurreição do Filho de Deus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Não por obras e nem por méritos, mas pela graça de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que deve ser amada, deve ser pregada, deve ser vivida. Que nós somos pecadores, mas mesmo assim, nós podemos ser perdoados. Quando nós olhamos para a cruz, rendemos-nos à cruz, nos prostramos ao pé da cruz e dizemos: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. E eu não consigo salvar a mim mesmo, eu não consigo fazer nada que eu seja salvo, as minhas obras não conseguem ter essa função de me salvar, mas eu caio aos seus pés, Senhor, porque em Ti eu encontro graça e perdão. É essa mensagem, é esse Evangelho que nós precisamos amar, viver e anunciar, que há salvação para todos os homens em Cristo Jesus. A maioria das religiões
contam com técnicas detalhadas para que os penitentes demonstrem remorso. Sabia? Você fica horas lá meditando, ou então você faz algum tipo de sacrifício, ou então você reza não sei quantas vezes, flagelo e tantas outras coisas. A maioria das religiões criam técnicas para que os penitentes demonstrem remorso. Em sua essência, o cristianismo possui um conceito completamente contrário a essa natureza, e isso se chama graça. Se chama graça. Isso significa que não podemos fazer nada para compensar os nossos pecados. Não podemos. Mas a verdade do Evangelho é que Jesus já fez por nós. Na cruz, Jesus derramou seu sangue. Jesus foi até as últimas consequências, para que você e eu fôssemos perdoados em Cristo Jesus. Jesus sofreu o castigo já. Precisamos apenas aceitá-lo, confiar nele, para ele trazer a solução para nós, e não nós termos a nossa própria solução para o perdão dos nossos pecados. Nessa noite, você presente, você online em seu lar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque se você olhar para a cruz, você vai ver o quão miserável pecador você é. Porque ali está o Santo do Santo. Não sei vocês, mas isso queima meu coração. Saber que um Deus Santo, irmão, que um Deus Santo veio a esse mundo para me salvar. Um miserável pecador que não queria nada com Deus, só desobedecia a Deus. Ele veio a esse mundo para me salvar. Eu peço para Deus, Deus, me dá cada vez mais consciência, Senhor, do quão pecador eu sou, Deus, que eu não mereço. Dá-me, Senhor, cada vez mais consciência. Dá-me, Senhor, cada vez mais consciência, Senhor, que eu sou um miserável mesmo, Deus, e que o Senhor, por bondade e misericórdia, me alcançou com tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, meu convite a você é que você olhe para essa cruz nessa noite. Olhe para essa cruz, pois ali está o Cordeiro Santo. Ali está a maior oferta de amor. Ali está o sermão mais eloquente de Deus. Ali está o grito de Deus que te ama. Ali está a maior expressão de Deus, de amor a nós. Olhe para a cruz nessa noite. Olhe para a cruz. E receba de Deus perdão e graça. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos nessa noite, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, Deus. Ó Senhor, se o Senhor não tivesse me chamado, eu nunca chegaria aos teus pés, Senhor. Nunca, jamais. Eu te amo, Deus, eu te amo, eu quero te amar cada vez mais, Senhor. Mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio, Senhor, de atitudes erradas, Senhor, eu quero te amar cada vez mais, Deus. Faz isso em mim, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a verdade do Evangelho esteja sempre acima de tudo. Que a tua palavra, Senhor Jesus, esteja sempre, Senhor, como nosso maior valor, o nosso maior princípio, Deus.